Imagine nascer em um mundo onde seu nome não significa nada, onde poder e glória são reservados apenas para os mais ricos e influentes. Esse era o cenário de Roma no século I a.C., uma cidade pulsante, mas dividida pela ambição, traição e sangue. Foi nesse palco que Júlio César, um jovem patrício sem fortuna, ousou sonhar grande. Em um tempo em que a política era dominada por intrigas e alianças frágeis, César viu oportunidade onde outros viam caos. Ele não era apenas um homem. Ele era um símbolo de ambição, coragem e destino implacável. Mas o que fez dele o maior líder da Roma antiga? E qual foi o preço que ele pagou por tamanha grandeza? Descubra como César mudou o curso da história para sempre. Parte 1. As origens de Júlio César. Júlio César nasceu em 100 a.C., em uma família patrícia da gens Júlia, que afirmava descender diretamente da deusa Vênus. Apesar dessa conexão divina, sua família tinha perdido grande parte de sua influência e riqueza. Desde jovem, César foi exposto aos desafios políticos de Roma e às violentas lutas de poder. Quando Lúcio Cornélio Sulla, um ditador implacável, assumiu o controle de Roma, César enfrentou sua primeira grande prova. Casado com Cornélia, filha de um inimigo político de Sulla, ele foi forçado a fugir para salvar sua vida. Essa experiência de quase morte moldou seu caráter, resiliente, astuto e determinado. Durante seu exílio, César iniciou sua carreira militar, destacando-se por sua bravura e habilidade estratégica em campanhas na Ásia Menor. Ao retornar a Roma, César usou sua inteligência política para se aproximar do povo. Ele era carismático, tinha uma oratória poderosa e sabia como conquistar corações e mentes, uma combinação que o tornaria indispensável para a República. Parte 2. O primeiro triunvirato e o caminho para o consulado. O retorno de César à política romana foi marcado por sua habilidade de formar alianças. Ele se uniu a Pompeu e Crasso, dois dos homens mais poderosos de Roma, criando o primeiro triunvirato. Essa aliança permitiu que César alcançasse o consulado em 59 a.C., onde promoveu reformas populares, como a redistribuição de terras para veteranos e a classe baixa. No entanto, essa ascensão não veio sem inimigos. A elite romana via César como uma ameaça, um político que manipulava o sistema em benefício próprio. Ele era odiado pelo Senado, mas amado pelo povo. A tensão entre esses dois mundos aumentava a cada passo que César dava rumo ao poder absoluto. Após seu consulado, César assumiu o comando das províncias na Gália, uma posição que o levaria à próxima fase de sua jornada. As guerras que o transformariam em uma lenda. Parte 3. As Guerras da Gália. O brilho de César no campo de batalha. Entre 58 e 50 a.C., César liderou uma das campanhas militares mais bem-sucedidas da história. Ele conquistou a Gália, atual França e Bélgica, derrotando tribos poderosas e expandindo significativamente os territórios romanos. Sua vitória mais famosa foi na Batalha de Alésia, onde enfrentou o líder gaulês Vercingetorix. César, com suas tropas cercadas, reverteu a situação com uma combinação de estratégia brilhante e uma liderança inspiradora. Essa vitória consolidou sua reputação como um dos maiores generais da história. Enquanto isso, ele documentava suas conquistas em Comentários sobre a Guerra da Gália, um relato que servia tanto como propaganda quanto como registro histórico. Ele se apresentava como o Salvador de Roma, alguém capaz de defender e expandir os interesses da República. Parte 4. O Rubicão e a Guerra Civil. A tensão entre César Pompeu e o Senado. O sucesso militar de Júlio César na Gália não apenas consolidou sua posição como um dos maiores generais da história romana, mas também despertou profundas rivalidades em Roma. Suas vitórias expandiram o território da República e encheram os cofres de Roma com riquezas saqueadas. Mas isso não foi suficiente para a elite romana, que passou a vê-lo como uma ameaça ao equilíbrio de poder. Pompeu, que antes fora aliado de César no primeiro triunvirato, agora via no antigo amigo um rival perigoso. O Senado, influenciado por Pompeu e ressentido com o crescente poder de César, ordenou que ele renunciasse ao comando de suas legiões e retornasse a Roma como cidadão comum. Essa ordem foi um claro desafio à autoridade de César e um teste à sua lealdade às instituições republicanas.
Por outro lado, César sabia que retornar a Roma sem o comando militar significaria perder sua influência política e, possivelmente, enfrentar julgamento por abusos de poder cometidos durante suas campanhas. Ele se viu em uma encruzilhada: obedecer ao Senado e arriscar sua vida e legado, ou desafiar as tradições romanas e buscar o poder pela força. O cruzamento do Rubicão. Em janeiro de 49 a.C., diante da pressão do Senado, César tomou uma decisão que mudaria a história de Roma para sempre. Ele conduziu suas tropas ao rio Rubicão, um pequeno rio que marcava a fronteira legal entre sua província e o território romano. Ao cruzar o Rubicão com suas legiões, César violou a lei romana que proibia qualquer general de trazer suas tropas para a Itália sem a permissão do Senado. Nesse momento crítico, César proferiu a célebre frase: "Alea iacta est", a sorte está lançada. Esse ato foi uma declaração de guerra, não apenas contra Pompeu, mas contra a própria República. O cruzamento do Rubicão tornou-se um símbolo de irreversibilidade e coragem, representando o momento em que César escolheu o destino de Roma em vez de submeter-se ao controle de seus adversários. A Guerra Civil. O ato de César mergulhou Roma em uma guerra civil devastadora, onde ele demonstrou suas habilidades militares e táticas brilhantes. César rapidamente avançou pela Itália, capturando cidades importantes sem encontrar resistência significativa. Pompeu e seus aliados senadores, pegos de surpresa, fugiram para o Oriente, reunindo forças para enfrentar César. A guerra atingiu seu clímax na Batalha de Farsalos em 48 a.C., na Tessália, onde César enfrentou Pompeu em um confronto decisivo. Mesmo com um exército numericamente inferior, César empregou estratégias geniais, utilizando a experiência e lealdade de suas tropas veteranas. O resultado foi uma vitória esmagadora para César e a destruição do exército de Pompeu. Pompeu fugiu para o Egito em busca de refúgio, mas foi traído por Ptolomeu XIII, que buscava agradar César. Pompeu foi assassinado e sua cabeça foi enviada como um presente ao general vitorioso. O evento, em vez de alegrar César, trouxe indignação. Ele lamentou a morte de seu antigo aliado e ordenou a execução dos responsáveis pelo assassinato. Essa atitude demonstrou a complexidade do caráter de César, que valorizava a honra mesmo entre inimigos. A consolidação do poder. Com Pompeu morto, César emergiu como o líder supremo de Roma. Sua vitória não apenas encerrou a guerra civil, mas também solidificou o fim do antigo sistema de poder republicano. Apesar de ainda enfrentar resistência em algumas províncias, ele rapidamente consolidou seu domínio, sendo nomeado ditador por um período de 10 anos, o que preparava o terreno para seu controle vitalício. A travessia do Rubicão e a subsequente guerra civil não apenas transformaram a carreira de César, mas também marcaram o início do colapso da República Romana. Esses eventos serviram como catalisadores para a ascensão do Império Romano, um sistema que definiria o curso da história ocidental por séculos. Parte 5. Ditador de Roma e a tragédia final. Após retornar a Roma como um dos maiores conquistadores da história, Júlio César foi nomeado ditador vitalício em 44 a.C., um título sem precedentes na República Romana. Esse momento marcou o ápice de sua carreira política, mas também selou seu destino. Sua liderança foi marcada por profundas reformas e ações que moldaram a Roma antiga e tiveram impacto duradouro na história mundial. Como ditador, César tinha uma visão clara: reformar uma república estagnada e atender às necessidades das massas. Ele introduziu o calendário juliano, corrigindo o antigo calendário romano. Essa mudança foi baseada nos cálculos egípcios e permaneceu em uso por mais de 1.600 anos, com pequenas adaptações no calendário gregoriano que usamos hoje. César garantiu que veteranos de guerra e cidadãos sem terras recebessem propriedades, promovendo estabilidade social e econômica. Ele ampliou o direito à cidadania para pessoas de províncias fora da Itália, consolidando sua base de apoio. Reduziu dívidas, implementou obras públicas para combater o desemprego e aumentou o valor da moeda romana. Expandiu o número de senadores, incluindo representantes das províncias, para diversificar o poder legislativo, mas ao mesmo tempo enfraqueceu o Senado tradicional. A conspiração e o assassinato. Os ressentimentos culminaram em uma conspiração liderada por um grupo de mais de 60 senadores, entre eles Cássio,
Casca e Bruto, este último conhecido por ser próximo de César. A escolha de 15 de março de 44 a.C., às idos de março, para o assassinato foi carregada de simbolismo, pois esse dia marcava uma data tradicional de liquidação de dívidas na República. No dia fatídico, César foi atacado durante uma reunião no Teatro de Pompeu, onde o Senado estava temporariamente reunido. Ele foi esfaqueado 23 vezes. Segundo historiadores, sua resistência inicial foi substituída pela aceitação, ao perceber que Bruto estava entre os conspiradores. A frase, "até tu, Bruto", embora não confirmada historicamente, tornou-se um símbolo de traição suprema e ecoa até hoje em discussões sobre lealdade e poder. O legado imortal de César. A morte de César não restaurou a República como os conspiradores esperavam. Pelo contrário, desencadeou uma série de conflitos que levariam ao nascimento do Império Romano. Sua figura passou de líder político a uma espécie de divindade popular. Em sua homenagem, o mês de Quintilis foi renomeado como Júlio, e ele foi deificado pelo Senado como Divino Júlio, Divus Julius. César deixou um legado ambíguo. Para uns, foi um reformador visionário. Para outros, um tirano que destruiu as tradições da República. Mas uma coisa é certa: sua ascensão e queda marcaram o ponto de virada mais importante na história de Roma, transformando-a de uma república em um império que dominaria o mundo por séculos. A vida de Júlio César foi um épico de ambição, conquista e tragédia. Ele redefiniu o conceito de poder em Roma, deixando um legado que ecoa na história até hoje. Sua ascensão não foi apenas a jornada de um homem, mas o reflexo de uma época marcada por mudanças, conflitos e a busca incessante por glória. Qual momento da vida de César mais te impressionou? Deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até o próximo vídeo.